antes de você começar, inclusive, a sua explanação, você vai fazer um cumprimento também a todos eles. Eu até aproveito para falar aqui, Aline, que esse cumprimento, ao meu ver, ele tem que ser muito breve, muito rapidinho, porque, lembrando, nós vamos ter 15 momentos de fala. Então, às vezes eu vejo, já assisti muitas, né, até esperando para realizar a minha, às vezes a gente fica ali um tempão esperando e assistindo a dos demais colegas que já estão nos antecedendo. E aí eu vi muitos casos em que o advogado ficou ali minutos preciosos dos seus 15 minutos, em 5 minutos em cumprimentos. Então, assim, não é bom, porque senão a gente perde muito tempo da nossa exposição e principalmente da proposição do discurso, que é o meio do discurso, onde você vai apresentar de fato as suas razões para a reforma ou para a manutenção. Então, o que eu sugiro? Para que você inicie de uma forma segura e chamando a atenção aí com um cumprimento breve e já entrando no seu caso, porque se você demorar muito no cumprimento, acontece o efeito reverso. Você fica cumprimentando, demora, além de você perder seu tempo, você também perde a atenção daqueles que estão te ouvindo. Sabe por quê? Porque os julgadores estão ali o dia inteiro, estão ali horas, ouvindo. Então, aí quando o advogado começa, né? Excelentíssimo senhor doutor desembargador fulano de tal. Excelentíssimo senhor desembargador fulano de... Um a um, o nome de cada um deles. Excelentíssimos colegas. Ritmo de hipnose, né? Que a pessoa, daqui a pouco, eles chato. estão hipnotizados e não conseguem ouvir realmente o que o advogado tem para falar, né? Porque assim, não chama a atenção. Ai, mais um advogado, ai meu Deus, será que ele vai demorar? Ai meu Deus, será que ele vai ficar lendo esse negócio? Então, assim, eu acho que para o desembargador também deve ser muito cansativo, porque eles ficam ali muitas horas. A gente está ali no nosso caso, né? A gente está concentrado no que a gente vai falar, mas o desembargador não. Ele está ouvindo ali um montão, às vezes já passou um dia inteiro, uma tarde inteira, porque costuma ser deve, cumprimentando também o colega, eu acho que é de bom tom, sempre, né? Eu acho que fica muito bacana sempre cumprimentar a parte adversa. Nós somos colegas de profissão, aproveitando aqui que estamos falando para advogados, estamos falando pela Escola Superior de Advocacia, então nós somos colegas de profissão, ninguém é adversário de ninguém. Eu gosto sempre de falar isso, viu, doutora Aline? Em todas as minhas exposições eu gosto sempre de falar isso, porque eu acho que o advogado, nós advogados precisamos ser mais unidos, nós precisamos ser mais empáticos com os colegas. Então, eu acho que assim, cumprimento o colega, também advogado, claro que se tiver ali a intervenção do Ministério Público, eu também vou fazer um cumprimento ao membro do Ministério Público, mas isso tudo muito rápido, um boa tarde, um cumprimento geral. Professora, interessante porque assim, existem duas situações que a pessoa não acaba, de repente, não cumprimentando. Uma pelo nervosismo em si, né? E a outra, infelizmente, a gente sabe, alguns colegas, né, têm aquela soberba, e eu acho que não é bem por aí. A OAB tem trazido cursos de aprimoramento, porque hoje você está do lado oposto daquele colega, mas numa próxima vocês podem estar, inclusive, no mesmo lado. Claro. Então, muito interessante. E pelo que você falou, eu acho que seria bom também o advogado escrever um roteiro, né, um mini roteiro, para que ele consiga se situar, porque é muito difícil falar para quem você não conhece, principalmente quando você está sendo julgado ali, você está defendendo o seu caso. Claro, você está sendo avaliado. Exatamente, e a sensação de ser avaliado já é uma sensação muito ruim. No meu escritório, muito anteriormente àquela sustentação, já vou preparar o meu roteiro. Então, no meu roteiro, o que eu vou ter? Cumprimentos, vamos colocar isso, né, para a gente não esquecer. Então, a gente coloca ali no papelzinho também, cumprimentos, introdução, que é aquele breve resumo do caso, bem rapidinho, só para chamar atenção para mim, com uma fala ponderada, com uma fala firme, só né, com aquela postura. Só para o desembargador se situar, que processo é esse, afinal, né? Para ele lembrar qual processo para ele lembrar. Exato, e já começa chamando atenção para você mesmo. Então, assim, se você quer ali a reforma daquela sentença, vamos dizer que se tratasse ali de uma ação indenizatória, e você quer a reforma porque teve ali uma procedência para a parte autora e você está pelo réu, você já vai começar ali na sua narração, porque é aquilo, né, doutora Aline? Cada um conta a história com o seu ponto de vista. Não é mesmo? É isso que nós fazemos. Isso que é advocacia. É contar a história, é convencer, seja o juiz ou seja os desembargadores, em qualquer instância que a gente tiver, é convencer sobre o nosso ponto de vista e, claro, dentro daquela ética processual. Ninguém está falando que vai se criar coisas aí que configurem uma má-fé, mas dentro daquilo que nos favorece, daquilo que realmente é favorável, que eu uso para mim, aquela prova que foi produzida, enfim. Então, eu já vou começar ali puxando a sardinha para o meu lado. Então, na hora que você for fazer a sua introdução, você também na sua introdução já vai começar destacando o que é importante para você e vai já... Os pontos relevantes para o teu cliente, no caso, né? Isso. E na proposição do discurso, o que a gente vai procurar destacar aqui? No meio mesmo da nossa fala, né? A gente vai procurar
quais são as provas que foram favoráveis a mim, que de repente o juízo de primeiro grau não avaliou, se eu quero a reforma, né? Se eu tenho alguma questão processual pendente, eu começo na questão processual, porque sabemos que vamos ter primeiro ali, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma preliminar de cerceamento de defesa, em que eu peço a nulidade de uma sentença, é claro que essa matéria eu preciso falar sobre isso primeiro, né, antes de eu falar do mérito. Então, é claro que se eu tiver alguma questão processual pendente, alguma questão de legitimidade da parte, qualquer questão processual, né, que seja prejudicial ao exame do mérito, eu vou falar primeiro no meu discurso. Então, aí, se eu já tenho as questões processuais, e claro que eu tenho que fazer toda aquela fala completa. Então, é como a gente faz na contestação. Na contestação, a gente fala das preliminares e a gente segue falando do mérito na mesma peça de defesa. Na sustentação também, eu vou iniciar a minha fala, né, no sentido do meu discurso, que é a parte central. Eu vou falar dos elementos ali, das questões processuais, e depois eu sigo dizendo, mas se esse não for o entendimento, então no mérito, aqui com relação a esse processo, da mesma forma, cabe aqui a reforma dessa decisão, por isso, por aquilo outro. Então aí você vai construir, conforme os seus argumentos do processo, depende de cada caso concreto, provas produzidas, e principalmente a jurisprudência local. Isso eu acho muito importante, e eu estou até sendo repetitiva a esse ponto, porque eu vejo na prática que poucos advogados, eles exploram essa parte. Cita isso, eu achei interessantíssimo você citar essa questão da jurisprudência local. Local. Né? Fica mais fácil você, né, digamos assim, puxar a sardinha para o teu lado. Sim, e poucos advogados eu vejo, eles exploram isso. A gente teve uma pergunta aqui também, da Adriana, Uhum. Ela perguntou se tem alguma sensação negativa pelos desembargadores levar o discurso escrito e se ater a ele. Se você lê o papelzinho lá. Ótima pergunta. Obrigada, viu, pela participação. Gente, não recomendo de maneira nenhuma e vou dizer por que a vocês. Primeiro, alguns tribunais, como por exemplo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não permite, tem uma norma no regimento interno do TJSP, eu atuei bastante tempo por lá, por isso que eu falo que eu me lembro muito desse tribunal, e eles não permitem que o advogado fique lendo na tribuna, faça a sustentação oral lendo, seja o roteiro dele, seja os memoriais, seja a peça dele de recurso, enfim, lá não se permite. Então, inclusive, eu presenciei uma situação até muito desconfortável, né? Não era comigo, mas você fica desconfortável pelo colega, houve assim um constrangimento geral, todos nós estávamos assistindo, mal-estar coletivo. Um mal-estar, né? Exato, porque a colega, ela teve a fala dela praticamente cassada, a desembargadora que presidia a sessão, ela chamou a atenção, dizendo que realmente tem previsão no regimento interno, que ela não poderia continuar lendo, e se continuasse, ela iria cassar a palavra ali, tomando aquela oportunidade, né, dela continuar a sustentação oral. Então, essa pergunta foi muito importante. O que eu digo a vocês? Primeiro é se certificar no regimento interno, porque cada tribunal pode aí ter alguma norma um pouco diferenciada com relação a isso. E ainda que não tenha a vedação do tribunal no regimento interno, eu sugiro que vocês não façam, por uma questão mesmo de oratória. Imaginam vocês, eu estou aqui com vocês agora, e a doutora Aline, e aí eu começo a ler aqui, né, doutora Aline, olha... Então, gente, eu vou comentar com vocês sobre a proposição do discurso. Apresentação dos fundamentos para manutenção ou reforma da decisão. No mínimo fica argumentos chato, baseados né? em prova. Daqui a pouco, vocês todos já saíram. A doutora Aline falou que tem 50 e poucas pessoas. Daqui a pouco não tinha mais ninguém, só estava eu e ela aqui. Não é verdade? Porque ninguém aguenta, não é? Ninguém aguenta. A gente cansa, a gente distrai a mente, a gente começa a ouvir uma leitura, daqui a pouco a gente já desligou, está pensando em outras coisas. Na conta para pagar, no problema para resolver, no prazo que eu tenho que cumprir, enfim. Então, todo mundo é desse jeito, é natural. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar a atenção para mim. Se eu tiver que fazer alguma leitura, vai ser, por exemplo, de um trecho que eu quero destacar na minha peça, da jurisprudência, posso citar e devo, eu acho muito importante. Então, eu peço licença ali na minha fala e digo, excelentíssimos desembargadores, eu peço licença para fazer uma leitura breve, uma citação da peça do processo, uma citação de uma doutrina, uma citação da jurisprudência, acho que a doutrina tem em comum nesse ainda momento. Que não haja impedimento, você acha interessante assim, ressaltar que você vai fazer uma leitura breve dentro daquele contexto, né? Eu acho, para que justamente aquele meu ouvinte, ele não perca o interesse na minha fala. Não que eu não possa, né? Porque se não tem vedação no regimento, eu posso ler. Treine antes, faça o seu roteirinho em casa, introdução, proposição do discurso e conclusão, que a conclusão vai ser ali um fechamento, vai ser o pedido de reforma ou de manutenção daquela decisão, agradecendo a atenção que foi dispensada, com boa tarde, com bom dia, e encerramos. Então, só para fechar o roteiro. E na hora que você fizer o roteiro em casa, treine
treine mesmo, grava um vídeo ali, até para você compor o seu tempo regimental, porque às vezes a gente tem muita coisa para falar e a gente pensa que vai dar tempo de falar, só que a gente não treinou antes, aí chega lá na hora, não deu tempo. Eu tenho tanta coisa para dizer que eu não consegui treinar aquele tempo, né? E aí eu chego lá, deu 15 minutos, começa a tocar aquela campainha que muitos tribunais têm ali, né? Aquele alarmezinho, aquela campainha começa a tocar, e é muito inconveniente quando a gente tem o nosso tempo, a nossa palavra interrompida dessa forma, porque é muito importante você também fazer um fechamento, né? Início, meio e fim, para que a sua fala não seja cortada, para que você use todo o seu tempo regimental, se for o caso. A impressão que dá, inclusive, é que tudo que você falou, já por ter sido interrompido pelo time, não valeu de nada, né? A impressão, porque fica aquele mal-estar justamente de finalizar e você ter que sair sem fazer um fechamento, uma conclusão. Eu imagino que até desmotiva, de repente, o advogado de tentar fazer novamente uma sustentação. Tem muito advogado que paga um amigo para ir, chama uma outra pessoa, ou evita de fazer a sustentação, que eu acho peça-chave, acho muito importante. É muito importante, muito importante. Então, assim, encerrando essa resposta, né? Faça um vídeo, coloque o tempo do lado, um cronômetro ali, né? Todo telefone tem, então coloca ali 15 minutinhos o timer e deixa ali o timer já rodando. Preparou o seu roteiro, grava para você num vídeo, e aí você vai se ver. Então, às vezes, a gente até acha, às vezes a gente é muito autocrítico conosco mesmo, não é verdade? Às vezes a gente até acha que não fala muito bem, que não está muito bem, às vezes você pode se surpreender, pode fazer esse treino, ver o seu vídeo e falar, poxa, está bem melhor do que eu pensei, ou então está ruim, eu vou aprimorar, eu vou fazer mais uma vez, mais duas, mais três, eu vou treinar, porque quanto mais a gente faz, mais a gente vai se sentir desinibido. Claro que como eu disse já antes, né, sempre desafiador, mas vai ser mais desafiador ainda se eu não fizer esse trabalho antes. Né? Então, isso ajuda muito. Porque a oratória é para a vida, né? Inclusive para você lidar com os clientes também. Sim, claro, né? Lidar com os clientes, despachar com o juiz, fazer as alegações finais, por exemplo, na audiência de instrução e julgamento, que é uma fala também, é uma exposição que eu tenho, um tempo que eu tenho ali para convencer o juiz das minhas razões, né? Com relação ao processo mesmo, porque vai haver ali uma sentença. Então, eu tenho, inclusive, nesses cursos de prática, eu tenho trabalhado muito isso, né? Na última turma foi só sobre audiência de instrução e julgamento, essa vai ser só sobre sustentação oral, mas a gente coloca tudo que pode aí para o advogado, porque são temas correlatos, né? Não só a prática forense, que é aquilo que a gente não aprende na faculdade, a gente só aprende vivenciando mesmo, e também com relação a essa questão de se expor, de fazer, eu acho que é um incentivo também para que a gente se lance mesmo, como eu falei, né? Para que a gente faça. Vamos lá, então olha só, pessoal, seguindo, tivemos a primeira dica aqui que a gente deu, né, que a gente conversou até agora, sobre a preparação com relação ao processo, elaboração do meu roteiro. Então eu posso fazer até um mapa mental, tem gente que gosta de trabalhar com mapas mentais, tem gente que sabe fazer muito bem. Então, se você sabe, faça o seu roteiro, seja por mapa mental, seja com passo a passo, enfim, da sua forma, porque eu não vou ficar lendo lá na hora, mas eu vou ter os meus apontamentos do lado, isso não tem problema nenhum. Eu bater o olho ali na minha estrutura do meu roteiro, isso me ajuda muito, isso é meu guia, né, meu GPS, eu sei para onde é que eu estou indo. Então, isso me ajuda, me dá mais segurança também, porque a gente se sente mais inseguro emocionalmente, até para aquilo que a gente não está preparado. Tudo que nos é desconhecido nos causa insegurança, isso é natural, eu acho que é um mecanismo da nossa mente mesmo. Então, aproveito para dar uma dica prática aqui. Vá antes no tribunal. Conheça o local. Vá antes, conheça a sessão, veja qual espaço que você tem do microfone, veja se tem ali o uso das vestes talares, né, que é aquela beca que a gente coloca. Então, no Tribunal do Rio, em muitas câmaras, eu falo das câmaras cíveis, porque sempre atuei no cível, muitas câmaras cíveis, a gente só tem aquela capinha, a gente não tem aquela beca grandona que vai até ali abaixo do joelho. A gente só tem uma capinha que a gente coloca aqui, mas tem algumas que nem a capinha não é exigida. Então, eu preciso primeiro saber desses detalhes, porque eu vou me sentir mais segura. Por incrível que pareça, podem confiar em mim. Se vocês forem antes, se verificarem, vocês já vão se sentir mais tranquilos. Se fizerem a preparação, o roteiro, o treininho antes, e se forem no local, vocês vão se sentir mais tranquilos, porque a nossa mente, ela começa a desarmar. É um mecanismo, eu acredito que até inconsciente. A doutora Aline mencionou a PNL, eu também estudei PNL já, eu acho fantástico esse assunto, né? Que é a programação neurolinguística, conhecer um pouco da nossa mente, como a nossa mente funciona. Então, eu aprendi isso também. Então, sempre eu vou antes ao local, se é um tribunal, especialmente em outro estado, com maior razão ainda. Chegar com muita antecedência, aqui eu já aproveito para engatar no próximo tópico de preparação, controle da pauta de julgamentos. Chegar com antecedência, porque eu vou ter que pedir preferência também para eu sustentar naquele tribunal, né? E eu vou mencionar sobre isso, porque é uma questão muito da prática, eu não sei se todos já conhecem, se todos já vivenciaram, então eu vou aproveitar para dar uma dica sobre isso, já engatando no assunto.
tá bom? Então, a próxima dica de preparação é fazer um controle da pauta de julgamentos, porque vai sair naquele julgamento, tem uma pauta, né? Tem uma pauta dos processos que vão entrar ali nas sessões de julgamento. Então, vamos supor, aquele tribunal, aquela Câmara tem sessões de julgamento todas as segundas-feiras. Então, tá bom. Então, já saiu ali o relatório pelo desembargador relator pedindo um dia para aquele julgamento, eu já vou ficar de olho, porque eu sei que nas próximas sessões aquele meu julgamento já pode entrar em pauta. Claro que eu vou receber uma publicação no processo informando do dia da sessão do julgamento, mas eu tenho que ficar acompanhando, e a minha dica é, não deixe para olhar isso só quando sair a publicação do dia da sessão, porque quando sair a publicação do dia da sessão, às vezes está muito em cima. Por exemplo, vamos supor que saia a publicação numa quarta, numa quinta-feira, e a sessão daquela Câmara ou turma já é na segunda-feira da semana seguinte. Você vai ter pouquinhos dias, você tem um fim de semana no meio. Então, não vai dar tempo de você tanto se preparar, como a gente mencionou, como também você despachar memoriais, que é muito importante, que é outra questão da prática forense fundamental, ao meu ver. Então, dica, controle a pauta de julgamentos. E como é que é a ordem? A gente tem lá o discurso, o recurso, né, distribuído. O que vai acontecer? A secretaria ali daquela turma, ou Câmara, ela vai certificar as regularidades daquele recurso. Então, custas processuais, partes ali, advogado com procuração, sai uma certidão de regularidade. Depois disso, os autos são concluídos ao desembargador relator. A partir desse momento da conclusão, você já vai ficar consultando esse processo sempre, você já vai ficar muito de olho nesse processo. Já marca ali um asterisco, já marca ali um ponto de atenção nos seus controles de processo. Não acredito que a maioria tenha. Eu tenho meu relatório, tem gente que trabalha com software aí para controlar os andamentos processuais, enfim, se você tem agenda, a forma que cada um controla isso é muito particular, mas o importante é que você coloque já ali uma atenção com relação àquele processo, porque já estando com o relator, qual vai ser o próximo passo? Ele vai preparar o relatório daquele caso e ele já vai pedir dia para o julgamento. Podem observar que sempre no relatório, ao final, já consta ali, peço dia. E essa frasezinha, né, esse despacho aí, entre aspas, na verdade não é um despacho porque está ali no final do relatório, mas podemos falar assim só para a gente compreender. Nesse peço dia, ele já está pedindo à secretaria daquele tribunal que inclua nas pautas subsequentes, nas sessões de julgamento subsequentes disponíveis, já vai entrar naquela fila, a depender do número de processos que estão ali para entrar na pauta, o seu também já vai entrar na pauta para julgamento. Então, eu já sei que eu vou ter pouco tempo, pode ser que saia rápido, pode demorar também um pouco, mas aí eu já vou me preparar, eu já vou fazer os meus memoriais. E o que são os memoriais? Nada mais são do que uma peça da praxe forense, não contempla aí no CPC, não tem previsão no diploma processual, porque se convencionou através da prática. Então, o que a gente faz? A gente faz um resuminho da nossa peça, seja de recurso ou seja de contra-razões do recurso. E ali eu vou despachar aqueles memoriais. Eu posso protocolar nos autos? É uma pergunta que sempre me fazem. Pode protocolar, mas eu sugiro que você não protocole, porque se você protocolar, vai ser mais uma peça a ser lida que vai passar batida naquele processo, que já está cheio de documentos, cheio de peças processuais. Então, o que eu sugiro? Que você imprima esses memoriais, faça ele bem sucinto, não mais aí que 3 folhinhas, tá bom? E vai despachar pessoalmente, vai despachar com o desembargador relator, se possível com o revisor e com o vogal também. Nós temos 3 principais, o relator, o revisor e o vogal. Se possível, despache com os 3, mas essencialmente, aí, prioritariamente, com o desembargador relator, porque nós sabemos que ele que dá ali o relatório e um voto condutor, um voto que, claro, não necessariamente vai ser seguido, cada um vai votar. Tá, acredito que devamos tentar, e é prerrogativa do advogado, né? Não é um favor, é uma prerrogativa. E prerrogativa não é privilégio. Eu ainda diria mais, professora, é um dever do advogado para também com o cliente, porque se você aceitou a causa, tanto que a gente diz que a gente patrocina a causa. O que é patrocinar a causa? Você aceitou a causa. Então, sim, você tem que dar o melhor, e faz parte, é um conjunto de fatores de você dar o melhor, é você estudar bem o caso, é você arguir sobre todas as formas, tirar todas as dúvidas com o cliente e ir à luta, né? Porque ser advogado é travar a batalha todos os dias. Isso aí, também acho. Então, eu sempre recomendo ir. Nós, advogados, conhecemos os detalhes daquele caso, trabalhamos naquele caso. Então, é claro que eu sei, ele conheço muito bem. Eu posso explicar muito bem como é que aquilo aconteceu. Você fazer o seu processo não ser mais um na multidão, né? Porque quando chegar o momento de você fazer a sustentação, essa é a doutora daquele caso. Então, existe o ser humano, por mais que exista o princípio da imparcialidade, nós somos humanos e os juízes também. Então, claro. é necessário e é nosso papel, que você né? se faça.
Exatamente. Eu Os concordo juízes e plenamente, os uma chave magistrados maravilhosa. são imparciais, nós somos parciais. Esse é o nosso trabalho, é ser parcial. Eu sou parcial pelo meu Exatamente. cliente, então eu vou lá sim, né? Eu vou lá falar as minhas razões. Então, Ai, gente, adorei. esse é o segundo ponto dos memoriais, a preparação. Tudo isso, vejam, que a gente está falando da preparação prévia, então E sem exige. excessos, né, professora? Sem Sem excessos. Eu falo assim porque, inclusive, temos alguns tribunais que têm um regimento, né? Eu já vi advogado que deixou de fazer audiência porque estava com uma blusa muito decotada, uma blusa muito de alcinha, e aquilo ali consta aí do regimento o impedimento, né? A recomendação de que não se vista dessa forma, de que possa estar ali de uma forma mais sóbria para representar o seu cliente. Então, essa atenção também é importante da nossa parte, né? E aqui, ainda aproveitando para falar dessa preparação, é você, claro, chegar com antecedência para pedir preferência no dia desse julgamento. E o que é esse pedir preferência, né? Que muitos colegas que já ainda não fizeram, ou estudantes que possam estar aqui nos ouvindo, estudantes de direito, ainda na faculdade, que ainda não vivenciaram. Então, para pedir preferência, a gente sabe que, assim, cada tribunal, cada sessão, naquela sala de sessão de julgamento, vai ter ali do lado de fora, eles vão colocar umas horas anteriores à abertura da sessão, eles vão colocar uma listinha ali com o número dos processos que estão na pauta daquele dia, daquela sessão. E aí, quando você chegar, te sugiro, claro, que você chegue com antecedência, você já vai pegar um papelzinho que vai estar lá disponível para você e você já vai pedir preferência, porque são muitos processos. Nem todos os advogados vão sustentar. A maioria não razões, sustenta, né? Então é como se você dissesse assim, olha, eu estou aqui, então se você quiser adiantar o meu processo, eu já posso me manifestar. Né? Exato, exatamente isso que a doutora Aline comentou. Os desembargadores, eles vão ter essa ciência, né? Olha, a doutora Aline, ela está aqui pelo recorrente tal e tal, já sinalizou, pediu preferência para o julgamento. Então, dentro daqueles processos todos que estão ali para julgamento, eles vão priorizar a começar, né? Não é que não vão ser julgados os demais, mas eles vão começar ali chamando aqueles que pediram a preferência para a sustentação oral. Então, é muito importante, porque são muitas horas, muitas vezes que a gente fica ali aguardando, é cansativo, né? Até nos desestimula mesmo, porque às vezes você chega todo animado, todo preparado, com o seu roteiro, preparou, gravou e treinou, despachou memoriais, está todo animado, está ali bem direitinho, e chega lá aí e fica 5 horas depois, cansado, você já está amarrotado, com fome. com sede, e tem esse detalhe, né, doutora Aline, que é assim, prático mesmo, só fazendo para a gente perceber. E o desembargador da mesma forma, né? Também vai estar cansado. E outro detalhe, né? Vou falar coisas aqui muito básicas, mas que são importantes na hora, no dia, fazem a diferença. Então, estar alimentado, não tomar muita água, porque você não tem como ficar saindo para ir ao banheiro. Se sair, você corre o risco de ser chamado, e aí você não está. Isso é muito importante. É igual o pregão da audiência. Não está ali, foi chamado, não vai se repetir o ato. Não adianta eu voltar lá, chorar, pedir, mas eu estava aqui a tarde toda, e vocês me chamaram, eu fui ao banheiro. Não vai resolver. Foi chamado, não está ali, vai chamar o próximo, você perdeu aquela oportunidade tão importante que você se preparou para fazer a sustentação oral. Então, é aquilo, é isso mesmo, faz parte do jogo, é realmente estar preparado, procurar se alimentar antes, né, porque você não vai ficar saindo e tudo mais, e aguardar, pedir preferência, e aguardar o seu momento da sustentação oral. E agora, como a gente já avançou bastante aqui, eu vou falar algumas coisas aqui importantes do momento da sustentação mesmo. Então, falamos da parte de preparação, tem muito mais coisa, mas que não dá tempo da gente aprofundar aqui, mas vamos para o momento da sustentação. Então, você foi chamado, você já pediu preferência, você entrou, você está lá direitinho, chegou a sua vez. E aí, você foi chamado. Claro, vai se apresentar prontamente ali na tribuna, né? Mulheres, deixa a bolsa, deixa tudo, eu acho ruim, porque eu particularmente prefiro estar mais livre, até porque eu acho que é importante a gente gesticular um pouquinho, a gente traz mais vida também para o nosso discurso. Claro que nada exagerado, né? Porque se ficar se gesticulando demais, às vezes a pessoa não presta nem atenção no que eu estou falando, mas só presta atenção no tanto que eu estou me mexendo. Né? Mas, assim, razoavelmente é bom, porque traz vida também ao discurso. Então, claro, fui chamada, já vou me colocar ali a postos, e já vou começar assim que eles me sinalizarem, porque às vezes eles me chamam e ainda estão ali falando entre eles, às vezes ainda está pegando ali o processo, acessando, né, se for os autos eletrônicos, e ali eu vou aguardar. Então, me aproximo da tribuna e espero o momento que vão me sinalizar. Me sinalizaram, doutora, está com a palavra. Claro que o presidente ali, quem está presidindo, é que vai mencionar, né, o desembargador presidente, e vai ali dar a palavra para o desembargador relator. Vai perguntar se você dispensa a leitura do relatório, normalmente é assim, né? Eu sugiro dispensar,
Porque, como eu disse a vocês, na parte inicial do seu discurso, você vai fazer uma breve apresentação. E o relatório, todos eles já estão com o relatório nas mãos, né? Então, para você ali agilizar aquele procedimento, já deixa ali, se quer dispensar, tudo bem, sem problema nenhum, e Eu você acho que começa o ler seu o discurso. relatório, professor, ainda fica um pouco enfadonho, né? Eu também Porque acho. o relatório em si ele tem uma redação própria do relator, em geral. Então, eles já estão nesse ritmo de Estão marasmo. cansados. Se você contribuir com isso, vai ficar mais difícil deles engatarem na sua energia lá de sustentação. Exato, eu concordo com você. E aí eu vou frisar a sua entonação de voz, nem muito alta, né? Porque tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente não está percebendo a nossa voz ali no microfone e está saindo aquela voz estridente, alta demais, e nem muito para dentro, eu não posso falar assim para dentro, né? Às vezes a gente está tão assim seguro, pode observar a linguagem corporal, né? Os ombros arqueiam, a pessoa vai falando assim. Então, é postura mesmo, né? Não A é ser pessoa vai pedante. encurvando, né? Então assim, não é ser pedante nem nada, mas é o seu momento. Esse é o seu momento. Você está ali para isso, você se preparou, você é um advogado, uma advogada, e está tudo bem, faz parte do seu trabalho. Então é a postura, aquele olhar a todos, né? Que você perpassa o olhar a todos, porque é uma forma de atenção também a todos eles, e aí você vai fazer um cumprimento breve a todos os presentes, aos desembargadores que compõem aquela sessão, aquela turma ou câmara, ao seu colega, e, se for o caso, estiver presente ali um membro do Ministério Público. E vai iniciar a sua fala. Então, já vai começar, porque você já treinou, você já está cronometrado, você sabe o seu tempo regimental de 15 minutos. Se for pelo recorrente, fala primeiro, e se for o recorrido, fala depois, em seguida. Tá bom? 15 minutos para cada, e se for juizado especial, sabemos que são 5 minutos aí a possibilidade da sustentação. Então, faço o meu cumprimento geral, começo o breve resumo e caio a parte mais importante, que vai me levar mais tempo do meu discurso, é a proposição, que é o meu miolo, é o meio do meu discurso. Porque o que eu tenho para convencer os julgadores? Provas, jurisprudência, quais são as minhas teses principais, mais fortes daquele processo. Então, eu vou em cima disso. Se eu tenho folhas nos autos, cita as folhas dos autos. Se eu tenho uma jurisprudência importante daquela turma, pede licença e lê rapidamente. Diz que o seu caso é muito parecido, análogo, muito semelhante mesmo, e que o entendimento daquela turma foi daquela forma, e que, por exemplo, o juiz ele não considerou. Então, que você merece ter aquela decisão reformada, ou se do contrário, a sentença tem que ser mantida, você vai elogiar essa sentença, você vai dizer por que aquele juiz ele teve um julgamento ali adequado, um julgamento coerente, com todas as provas dos autos, com todas as teses, toda a instrução probatória que já aconteceu. Então, é de fato aqui pegar o que me favorece. Eu vou lançar luz ao que me favorece e, claro, sombras aquilo que não é importante para mim, porque faz parte do jogo. É assim mesmo, cada advogado vai estar ali vendendo o seu peixe, não é verdade? Então, isso faz parte. E conclusão, é um fechamento rápido, muito breve. Então, agradecendo a atenção que foi dispensada, boa tarde, cumprimento a todos e encerramos. Então, veja, rapidinho no início, o miolo é o seu principal e rapidinho no final. 15 minutinhos, agradeceu, finalizou e você vai aguardar. Se você estiver começando pelo recorrente, você continua ali do lado, se afasta um pouquinho, dando espaço óbvio ao colega. Permanece ali do lado aguardando, né? E se você foi o último, obviamente, você terminou, você também vai permanecer do lado aguardando. Por quê? Porque os desembargadores vão anunciar ali o resultado daquele julgamento e podem fazer alguma pergunta para os advogados. Então, continuamos ali até que seja proferido o julgamento, os votos, né, que sejam apresentados os votos para a conclusão daquele meu julgamento. Tá bom? E eu acho muito importante fazer a sustentação oral, até aproveito para falar nesse momento também, porque muitas vezes acontece de, nesse momento da sustentação oral, algum desembargador pedir o voto vista, surgir uma dúvida, a sua exposição foi tão bacana, você tanto suscitou dúvidas ali, que aquele caso estava praticamente perdido. Mas um deles suscitou o voto vista e disse, olha, eu quero examinar melhor esse caso no meu gabinete. Suspendo o julgamento desse caso e peço o voto vista, retirando da pauta,
para que seja de novo colocado depois em que esse processo retome para ser julgado. Então, assim, não desistam de fazer a sustentação oral. Acho importante toda essa preparação, porque a gente consegue muitas vezes reverter, ainda que suscitando uma divergência entre eles. Já me ocorreu até de, naquele momento da sustentação, suscitar uma dúvida e eles começarem a questionarem entre eles. E um dos desembargadores, né? Disse, não, mas peraí, realmente, chamou atenção para um documento aqui, chamou atenção para um ponto, deixa eu ver isso aqui melhor, e eles ali começam a debater, e eles podem reconsiderar, ou pode surgir um voto aí divergente que até me dê possibilidade de embargos, né, de divergência, então, assim, embargos infringentes, então, assim, opa, quase. Então, assim, é importante, a gente tem que tentar realmente, né, nos embargos de divergência, pode acontecer de eu conseguir até a modificação disso depois. Então, gente, eu dou um tempinho aqui mais para as perguntas, viu, doutora Aline? Mas eu acho que finalizo, estou até olhando o meu próprio roteiro aqui, finalizo essa parte, finalizo essa partezinha da apresentação. Tá bom? Isso, então vou falar bem rapidinho mesmo, só para a gente encerrar, dar uma seguinte dica que é importante, né? Existe a diferença entre sessão virtual e o julgamento que seja virtual, o julgamento por videoconferência ou telepresencial. E qual que é a diferença? A sessão virtual a gente já tinha, antes dessa pandemia, antes de tudo isso, só tem alguns anos que a gente já tem sessão virtual. E tem o regulamento específico, a gente tem isso regulamentado. O TJ aqui do Rio, por exemplo, ele tem lá a previsão já tem alguns anos. Então já estava acontecendo sessão virtual. E qual que é a diferença da sessão virtual para o julgamento por videoconferência? A diferença é, na sessão virtual, o regramento dela, se você for buscar o regramento do ato normativo que dispõe sobre a sessão virtual, você vai ver ali que não cabe, não tem previsão da sustentação oral. Por isso eu quero falar para vocês, porque é o nosso tema, então é muito importante isso. Como hoje em pandemia, infelizmente, né, a gente ainda está nesse momento virtual, se sair para você uma pauta de julgamento sinalizando uma sessão virtual, essa palavrinha, sessão virtual, e se você tiver interesse em fazer a sua sustentação oral, o que você vai fazer? Você vai peticionar nesses autos e vai sinalizar que você tem o interesse de fazer a sustentação oral. Por quê? Porque esse procedimento da sessão virtual não prevê a sustentação oral. Então, se você quer fazer a sustentação oral, você vai dizer, olha, eu quero fazer a sustentação oral, eu quero então que esse julgamento seja retirado, esse processo, seja retirado da pauta de sessão virtual e seja colocado na pauta de julgamento por videoconferência ou telepresencial, ou então presencial, quando for o caso mais adiante, tá bom? Então isso é muito importante, porque eu preciso, se eu quero fazer a sustentação oral, eu preciso ter um julgamento por videoconferência ou telepresencial, embora seja tudo virtual, né? E a gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas eu acho importante destacar. Mas a gente se atém a nomenclaturas. Nossa, eu não falei para vocês que ia ter a cereja do bolo ainda, depois dessa palestra maravilhosa. Que bom que eu consegui dar a cereja aqui, que eu não lembrei do caso para contar, então pelo menos está resolvida a cereja. Professora, muito obrigada. Eu tenho certeza que essa é a dica de ouro. Eu nunca tinha atinado para isso, confesso que não ando realmente muito junto dessa parte, porque eu tenho me dedicado à parte mais didática do direito, mas, assim, é um primor. Tenho certeza que vão ter muitos inscritos nossos lá no seu curso e vai ser um sucesso. Tá? Estamos aqui com as portas abertas. Mais uma vez, obrigada. Eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer a presença de vocês no nosso momento, todo mundo que participou, todo mundo que interagiu, mandou perguntas, né, que ficou aqui conosco até o final. Meu muito obrigada. E aí acompanho vocês, espero vocês, né? Independente do curso, independente de participarem ou não, vou ficar bem feliz de vocês me acompanharem meu trabalho no Instagram, no Facebook, enfim, me encontram lá, que a gente faz muita coisa bacana, muita live, muito conteúdo por lá também, principalmente no Instagram, tá bom? Minha gratidão aqui. Obrigada, boa tarde. Obrigada, professora. Tem mais uma chuva aqui de agradecimentos, mas a gente vai encerrar e aguardamos vocês amanhã. Um abraço, tchau.